Olá, tudo bem? Que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui para estudarmos um pouquinho mais da Palavra de Deus. Está preparado para aquilo que o Espírito Santo vai revelar ao seu coração? Vamos começar orando, tá bom? Pai, é no nome de Jesus que eu quero te louvar, te engrandecer pelo teu amor, pela tua bondade, por nos revelar a tua palavra, por enviar a tua palavra como sementes aqui na terra. Que teu Espírito Santo traga ao nosso coração a sabedoria e o entendimento para tudo aquilo que precisamos aprender, Pai. E que possamos crescer em conhecimento e graça diante de Ti e para aqueles que precisam de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nós estamos nesta série estudando a palavra, vamos chegar nas alianças, mas antes de chegar nas alianças, estamos liberando alguns princípios para você muito importante que você precisa aprender, tá bom? Vamos começar aqui em Hebreus capítulo 4, versículo 12. Eu vou ler para você. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus é viva e eficaz. Quando Deus diz que a palavra dele é viva, ela realmente é viva, não é algo morto, não é algo que você lê, estuda e não acontece nada. Não, a palavra de Deus ela é uma semente viva. Aliás, quando Jesus estava aqui na terra, ensinando pelo curto tempo que ele ficou aqui, não é? Lógico que ele está conosco através do Espírito Santo. Mas Jesus dizia assim, está escrito lá em João 6,63, que a palavra que vos falo são espírito e vida. A palavra que vos falo são espírito e vida. Deus se move através da sua palavra. É importante que você entenda isso, para que você possa temer a palavra de Deus e entender o poder transformador que esta palavra tem. Tá? A palavra de Deus é viva e Deus se move através da sua palavra. Por exemplo, quando você ouve ela, que ela entra em teu coração, de repente começa a haver uma mudança em você. E quando você se dá conta, você tem um entendimento, houve uma transformação, houve uma mudança, você melhorou, porque a palavra de Deus é uma semente de qualidade boa, de qualidade excelente, não é uma semente ruim, não é uma semente do mal. Deus somente traz sementes boas e ela vai trazer o melhor para a sua vida, tá? É esse tipo de semente que Deus quer que você conheça. Outra coisa importante que Deus quer que você saiba, Deus e a sua palavra são um. Deus, aonde está a palavra de Deus, Deus está, tá? Nós conhecemos a Deus através da sua palavra. Nós expressamos o nosso amor a Deus amando a sua palavra. Você não ama mais a Deus do que ama a sua palavra. Por isso é importante você se dedicar e conhecer a palavra de Deus. Dar um tempo para ler a palavra de Deus, porque você vai demonstrar a Deus que ama Ele se você conhece, se você ama a palavra e dá um tempo para ela, porque não há separação. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é a palavra viva de Deus e ela vai fazer uma transformação tremenda na sua vida, pode ter certeza. Nós podemos dizer que a Bíblia é a carta de Deus para você, tá? Quando você recebe uma carta de quem você ama ou quem você gosta, você não lê só uma linha, né? E fala, não vou ler o restante. Não, você lê a carta toda. Assim é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. São 66 livros escritos. É uma história de amor à humanidade. É uma história de amor de um Criador que amou, tá, a sua criação. E você vai ver todo o plano dele para poder atrair essa criação para a sua presença. É um pai que ama seus filhos. Sim, um pai também que corrige? Sim, porque ele ama.
Por isso é maravilhoso conhecer os segredos, os mistérios que Deus tem para revelar para nós. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus produz exatamente o que ela diz. Quando Deus fala, né, eu estou contigo, Ele está conosco, tá? Veja só que Jesus é o Deus, um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. O querer de Deus é se aproximar de nós, viver num relacionamento conosco. Mas tudo isso tem uma forma e Deus quer que você saiba como viver esse relacionamento com Deus. Em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Veja só, não havia nada, não havia planetas, não havia nada desses sistemas, sistemas solares que existem, não havia nada. Como Deus criou isso? Através da sua palavra. Imagina, o reino do Espírito, o reino natural, melhor, foi formado pelo reino espiritual. Deus primeiro começou a falar e nós vamos entender que há um poder explosivo na palavra de Deus. A palavra de Deus realmente ela é uma fonte de vida, ela realmente transforma, ela cria e é assim que tudo começou, tá? Tudo teve um início. Como ser humano, por que é importante a gente aprender isso? Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, assim como eu. Se nós entendermos como nosso Pai é, nós vamos falar a língua dele. Se Deus criou e Ele nos colocou para sermos, né, e quer, o propósito dele lá no início foi que nós pudéssemos ser formados conforme a imagem e semelhança do nosso Pai, nós vamos entender o nosso propósito na terra e vamos aprender a falar a língua do nosso Pai. Sabe que língua que seu pai fala? Teu pai fala a fé, tá? Aliás, é assim, vou dar só um exemplozinho antes da gente voltar. E Jesus, ele falou sobre isso em Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11, quando Jesus estava com seus discípulos, treinando eles, né? Ele diz aqui em Marcos 11, 20, e passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus, porque se em verdade vos afirmo que se alguém disser, falar a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Olha o que Jesus está falando. Jesus ensinou, aqui foi um episódio que aconteceu, eu estou fazendo aqui um parênteses, né, para você entender a linguagem do céu, a linguagem de Deus, né? A linguagem de Deus é fé. Deus fala as coisas que Ele quer que venham a serem realizadas. Deus nunca fala problemas. Deus chama a existência a solução dos problemas. Aqui Jesus dá um ensinamento tremendo para os seus discípulos. Eles estavam caminhando para um lugar e Jesus passa num lugar que havia uma figueira. E aquela figueira estava cheia de folhas, né? Bonitinha, verdinha, como nossa vida, né, deve ser uma vida que produz frutos. Logicamente Deus vai olhar e quer que você produza fruto, mas Ele procurou naquela figueira, só tinha folha. E aí Jesus fala uma palavra para aquela figueira: nunca jamais como alguém fruto de ti. E no dia seguinte, quando eles passaram pelo mesmo lugar, lógico que Jesus, ele não vai secando árvores à toa, mas a Bíblia diz que Pedro, quando olha, fala: mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou secou. E aí Jesus fala uma palavra para ele:
ao que Jesus lhe disse, versículo 22 de Marcos 11, tende fé em Deus. Seja do tipo, fale como seu pai fala, porque em verdade vos afirmo, se alguém disser, falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Jesus está nos ensinando a chamar a existência. Aqui o monte significa problemas, algo intransponível, algo difícil, uma situação difícil que você possa estar vivendo. E Jesus fala assim, se você falar e não duvidar no seu coração, mas crer naquilo que você fala, vai acontecer. É assim que Deus fez, tá? É assim que Deus criou, é assim que tudo começou, porque o nosso Pai, ele chama a existência as coisas que não existem. Só rapidinho, vamos lá, depois a gente vai comentar mais sobre esse versículo, mas lá no princípio, tá? Em Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, diz assim, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Tá? Havia trevas, tudo escuro. E Deus olhou, Deus é luz. Tá? Aquilo que você vai trazer à realidade. Aquilo que você tem recebido, aquilo que você está cheio, você transforma o ambiente. E Deus olhou para aquelas trevas e Deus falou que haja luz e houve luz. É assim que o nosso Pai trabalha, chamando à existência as coisas que não existem. Por isso há uma lição aqui muito importante. Nós devemos mudar as visões do nosso coração e as palavras da nossa boca. De que forma? O ser humano herdou uma herança chamada pecado, tá? Depois houve a queda, lógico, nós estamos aqui vendo alguns princípios da criação, para nós entendermos como é que nós podemos mudar o caos da nossa história. Porque todos nós pecamos. A partir do momento que os primeiros pais da terra pecaram, todos nós pecamos. E recebemos um veneno em nós que nos leva a ter visões erradas, a poder querer fazer coisas que não são certas. Mas quando nós recebemos desta palavra de Deus, que é vida, essa palavra que transforma, o que acontece em nós, uma mudança começa a acontecer dentro de nós. E a nossa visão é mudada. Nós queremos viver, nós queremos ter vida. Nós começamos a enxergar como nosso Pai enxerga. E nós começamos a chamar a vida. Por isso que quando uma pessoa conhece a Deus, até a forma dela falar é mudada. Você não vê? Antigamente, quando você não conhecia Deus, você falava qualquer palavra. Falava palavrões no momento não é? No momento que você estava triste ou passando por problemas, você falava palavras ruins. Mas hoje não. Hoje, quando você conhece a Deus, o Espírito Santo de Deus traz na sua mente palavra de vida. Não, eu vou vencer, isso vai passar. Você começa a pedir ao Espírito Santo de Deus para falar com você. E quando você medita nessa palavra, o que acontece? Você se torna mais que vencedor, tá? Nós vamos parar por aqui hoje, porque a palavra de Deus, ela é poderosa para mudar a tua história, para mudar as circunstâncias na tua vida. Ela dá direcionamento para você caminhar em vitória. Só para a gente fechar aqui, vamos um pouquinho lá para Josué, tá? Josué foi um líder que foi treinado por Moisés para ele poder liderar uma nação.
Não é fácil liderar uma nação, não é verdade? Às vezes não é fácil liderar nenhuma casa, não é? Imagina liderar uma nação. Mas Josué teve esse desafio, porque Deus orientou Moisés para treiná-lo, porque Moisés já era idoso e ia chegar um momento que um líder precisaria substituí-lo. E Deus dá uma dica muito tremenda para ele. Olha o segredo do sucesso de Josué. Josué capítulo 1, depois você vai ler e nós vamos encerrar aqui hoje. Josué 1, versículo 6, diz assim: seja forte, Deus fala para ele, seja forte, corajoso, porque farás a este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Qual seria o segredo? Deus não falou, você tem que usar tal estratégia, você vai colocar tantos ministros, isso seria a consequência dele estar na presença de Deus. Deus falou para ele, medita na minha palavra de dia e de noite. Conheça a minha palavra, porque a minha palavra tem poder para te ajudar. A minha palavra tem poder para te dar sabedoria. A minha palavra tem poder para fazer você ser um excelente profissional, um excelente pai, um excelente administrador. Eu vou estar com você. O segredo, Josué, é a palavra de Deus. Por isso eu falo para você, o segredo da tua vitória é a palavra de Deus, tá? As demais coisas vos serão acrescentadas. Deus vai te dar estratégia, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar entendimento para que você possa vencer no seu dia a dia. Coma mais da palavra, leia a palavra, ame a palavra de Deus, porque você vai estar amando ao próprio Deus. Que Deus te abençoe e que você seja mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém.